Bom sábado. É uma alegria estarmos conversando, adorando, refletindo, cantando, juntos na casa do Senhor. Eu agradeço a nossa equipe de louvor e nas palavras do nosso maestro, que possamos ter um momento de adoração, mais do que contemplação. Aqui também estendo o meu abraço a você, citado pela professora Esther, aí que está acompanhando nas mídias sociais. Estendo o meu abraço a você, que está em casa e hoje faz parte dessa grande igreja virtual. E também a você que aqui está, amigos fazendo o seu mestrado, sua pós, também alunos que estão aqui no seu trabalho, no seu estudo. Receba esse abraço carinhoso. E eu quero manifestar isso abençoando você, desejando que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre seus filhos, sobre os seus bens, sobre a sua saúde. E agora que você recebeu essa bênção, eu lhe pergunto, você já abençoou alguém hoje? Não? Então abençoa quem está do seu lado. Olha para ela e diga as bênçãos, toque. E diga, olha, Deus abençoe você. Diga com poder, porque as palavras têm um poder que você não imagina. As palavras têm um poder grandioso, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Um novo ano está começando e com um novo ano, novos sonhos, novos planos. E eu quero começar apresentando para você o verso mais lido da Bíblia. Você conhece? O verso mais lido da Bíblia, ele vai aparecer na sua tela para você. É isso mesmo. Gênesis capítulo 1, verso 1. Você sabe por que é o mais lido? Porque é no início de cada ano que vem as novas promessas. E todos nós acabamos prometendo que será um ano que iremos estudar mais a Bíblia. E qual é o texto que todos começam? Gênesis 1, 1. Quem sabe o capítulo 1 de Gênesis já esteja feito de cor em nossa mente? Porque é o capítulo mais lido do mundo. E talvez você também já tenha prometido a Deus que vai ser um ano em que você vai ler mais a Bíblia. E a minha recomendação é que você cumpra essa promessa. O segundo ponto de promessa que nós temos também agora no início do ano tem a ver muito com as promessas de uma mudança alimentar. A preocupação depois das festas, quem sabe você não tem um bom relacionamento com a balança? E você então diz, Senhor, esse ano eu mudo. E eu estava conversando com o meu amigo, o pastor Cláudio Omar, e revelando a ele que Deus já tem me incomodado, no bom sentido, me incomodado a mudanças alimentares. E eu falei com ele, para ele ter um pouquinho mais de paciência comigo, porque esse ano será o ano que eu quero mudar. Mas querer nem sempre é poder, porque sempre que começo, acabo abandonando minhas promessas no meio do caminho. Eu não sei, talvez se você pode ser diferente, pode ser mais firme, mas eu acredito que depois da experiência que tivemos em 2020, 2021 seja realmente um ano onde devamos levar a sério o que prometemos a Deus. A necessidade de mudanças, as necessidades que esse susto que ainda estamos ouvindo o eco em 2021, causou em nós, onde vimos que a nossa vida é algo frágil, e que não adianta nada você ser um beato na sua igreja, e não respeitar o corpo que Deus te deu. Talvez você tenha uma vida abençoada, mas curta. Um outro momento especial também é a preocupação com a saúde, e nós estamos num período onde muitas pessoas têm investido em suas bicicletas para fazer as suas pedaladas, como dizem por aí, não é assim? E isso é muito importante, pois é a preocupação com o nosso corpo, a preocupação com a mente, porque um corpo são é uma mente sã, e também uma preocupação com a missão que Deus deu a nós. Sabe, amigo e amiga, pouco vale uma preocupação em viver mais e ter uma qualidade de vida melhor, se não há um propósito para isso. Um propósito que Deus coloca em nosso coração.
E talvez a pergunta a pergunta que eu quero colocar na sua mente hoje é: o que Deus espera de mim? Você se perguntou isso? Talvez eu esteja falando aqui com alguns amados que fizeram muitos planos para 2021. Planos bons. Mas a pergunta que eu faço a você nessa manhã: você já se perguntou se dentro dos seus planos se encaixa o que Deus espera de você? Ou melhor, vamos ampliar um pouco essa pergunta, ou trazer uma segunda pergunta: qual o propósito de Deus para minha vida? Qual é o propósito de Deus para minha vida? E para conversarmos sobre isso, abrindo a palavra do Senhor, eu convido você a fechar os olhos, segurando a palavra de Deus. Pegue em sua mão, não a despreze. Mesmo que o texto apareça na tela, pegue a sua Bíblia em sua mão e vamos orar juntos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender o propósito da nossa vida, Senhor, para que possamos ter uma vida feliz. Porque sem propósito não há objetivo, sem objetivo não há esforço, e sem esforço não há felicidade. Por isso imploramos o Teu Santo Espírito a guiar, dirigir nossos passos e nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E vamos ver qual o propósito que Deus nos deu. Porque mais importante que buscarmos um propósito para a nossa vida é entendermos o propósito pelo qual temos a vida, não é verdade? Você abriu aí, você já encontrou? 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Eles dizem o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amado amigo e amiga da minha igreja física e virtual, perceba que Pedro, ao trazer as palavras já anunciadas a Deus, anunciadas por Deus, em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, dando um propósito e um motivo para este povo, Pedro traz isso de volta, traz isso à tona aqui, e dá um propósito para esse povo. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 19, verso 5, nós encontramos Deus dizendo para o povo se preparar, e Ele faz uma aliança com o povo, e essa aliança é: a partir de agora, vocês são meus, e são meus exclusivamente. Vocês são um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Você que está aqui, me vendo pessoalmente, você que está me vendo virtualmente, você pertence a alguém. Você pertence a Deus. Isso quer dizer que você perdeu totalmente a sua autonomia sobre os propósitos de sua vida. Porque Pedro vai dar o propósito. Pedro vai trazer o propósito para você. Ele vai trazer. Tem uma frase do pastor Amin Rodor, do qual tenho uma admiração tremenda. E eu acredito que ela seja muito importante nesse momento da nossa conversa. E essa frase vai aparecer na sua tela. E ela diz assim: existem 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa: o dia em que ela nasceu e o dia em que ela descobrir por que nasceu. Eu pergunto a você, pergunto a vocês: você já descobriu por que você nasceu? Você já descobriu? Pois eu digo a você que Deus já se manifesta com isso. Porque você nasceu para ser um sacerdote. Você nasceu pertencendo a alguém. Nós nascemos com uma missão. E qual é essa missão, pastor? Talvez você pergunte, porque eu ainda não entendi, eu não consigo me encaixar, eu não consigo enxergar como posso fazer.
E essa missão está agora na sua tela, no texto de 1 Pedro 2,9, que diz: a nossa missão, o nosso propósito é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como fazer isso? De que forma eu faço isso? E essa é uma parte importante, porque Deus não vai cobrar de você o que você não sabe. Deus não vai exigir de você algo que você não teve acesso ou entendimento. Seremos cobrados apenas daquilo que já sabemos. E eu confesso a você que, para mim, esta afirmação, ela pesa a mente. Pesa muito a mente. Seremos cobrados apenas somente daquilo que sabemos. O que você sabe sobre a vontade de Deus? Eu sei que eu não falo a uma comunidade ignorante, mas falo a uma comunidade que tem um desejo muito grande em conhecer as coisas superiores e espirituais. E eu digo a você, meu querido amigo, minha querida amiga, ovelha do rebanho do Senhor Jesus, olha aqui para mim nos meus olhos. Nós seremos cobrados daquilo que sabemos. Então, muito cuidado em querer saber muito de maneira superficial, porque talvez você saiba mais do que é capaz de fazer. E isso é um risco muito grande. Queremos participar de discussões profundas, mas infelizmente as nossas ações não nos ajudam a entender a profundidade do tema que estamos discutindo. Mas para entendermos melhor como Deus se relaciona com o propósito da nossa vida, nós temos que entender pelos exemplos que nós temos. Exemplo estes que temos na Escritura Sagrada. Israel, por exemplo. Israel foi chamado, e o texto que citei é o chamado de Israel como povo para agora pertencer a Deus. É importante o contexto imediato que esse verso é apresentado lá em Êxodo capítulo 19. Deus tinha acabado de tirar o seu povo do Egito. Povo este que o único propósito que tinham enquanto serviam no Egito era comer, trabalhar e se multiplicar. Era o propósito da vida deles. Eles eram escravos e limitados pelo chicote do feitor. Não podiam ter sonhos de liberdade. Eram um povo, o menor povo da terra no sentido de valor moral, pois era um reino de escravos. Quando Deus os tira do Egito, Deus já vem anunciando que fará deles uma grande nação, promessa essa feita a Abraão, lá em Gênesis 15. Deus então, com mão forte e poderosa, tira o seu povo do Egito, tirando-os do limite do chicote do feitor, e os levando e alimentando num deserto, que nem sempre é um lugar ruim, mas sim a escola de Deus para dependermos dele. E é nesse momento que Deus diz agora que vocês não são mais do Egito, vocês são meus, pertencem a mim. Deus dá um propósito para eles, serem os representantes do mundo. Sabe, meu amigo e minha amiga, Deus não chamou Israel para libertá-los da escravidão. Deus chamou Israel para que eles brilhassem através da mensagem que Deus deu a eles. Israel não foi chamado para ser mais um povo. Israel foi chamado para ser o povo. Como você não foi chamado para ser mais um cristão. Você foi chamado para ser o cristão. Eu tenho ouvido pessoas falar assim: pastor, eu não sou exemplo para ninguém. Não sou exemplo para ninguém. É uma pena que Paulo não concorde com isso. Quando lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Verso citado na apresentação do último sábado. Você e eu somos chamados para imitar alguém. E somos convocados a convidar pessoas que nos imitem. Você já pensou na responsabilidade que temos? No propósito da nossa vida? Israel inicialmente tem dificuldades, mas entende que Deus quer fazer deles uma nação diferente das outras nações, um povo diferente dos outros povos. Mas parece que Israel
entende o propósito, mas tem dificuldade de agir segundo esse propósito. Sabe o que fazer, mas tem dificuldades na execução. E se perde, porque Israel começa a olhar demais para dentro de si mesmo. Vamos ver como Deus manifesta essa posição de Israel, essa perda de propósito. Você pode acompanhar comigo o texto que está na sua tela, Isaías capítulo 5, dos versos 1 a 7. Você pode me acompanhar? Então abra aí sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 5, dos versos 1 a 7. E diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, chaçou-a, cavou ao redor dela, limpou-a das pedras e plantou de vide escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens dei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Pesado isso, que me faz refletir na minha vida, e eu peço que você reflita na sua vida. Sabe, meus amigos, meus amados, durante o ano de 2020, eu acredito que foi o ano que mais ouvimos sermões na nossa vida. Foi o ano que mais ouvimos sermões. Não tínhamos a desculpa do deslocamento, da chuva, do sol, da igreja estar lotada, não. Nós ouvimos cultos de tudo quanto é assunto que você pode pensar. E eu me lembro que em nossos grupos de conversa, visitações, discutíamos muito sobre os sermões, os temas e as ações. A questão é que 2020 terminou, e eu lhe pergunto, o que você está fazendo com o conhecimento que você adquiriu em 2020? O que você pretende fazer? Dentro dos propósitos da sua vida, você colocou as decisões a partir do conhecimento recebido em um ano que para alguns foi perdido? O que você encontrou em um ano perdido? Eu fiquei emocionado e pensativo quando percebi que o Evangelho saiu das nossas mãos. Esse alcance do Evangelho saiu das nossas mãos. Porque antigamente, ou melhor, até março do ano passado, nós contávamos a audiência da igreja pelo número de pessoas que estavam nos bancos da igreja. Contávamos o alcance pelo número de pessoas que sabíamos que alguém falou. Mas hoje, onde tem o YouTube ou o Facebook, nós temos gente recebendo a mensagem do Senhor. Eu repito algo que falei no último sermão. Eu não quero interpretar a profecia à luz do evento atual, mas eu te peço para refletir comigo nas palavras de Jesus, falando sobre os últimos dias, que nós seríamos surpreendidos pela vinda dele, pelos eventos finais.
Ninguém é surpreendido pelo que controla. Ao contrário. Ninguém é surpreendido pelo que controla. Nós somos surpreendidos pelo que nós não temos controle. E hoje, meu amigo e minha amiga, a volta de Jesus nos surpreenderá, porque hoje nós não temos mais controle de quantas pessoas estão aceitando ao Senhor Jesus Cristo em seus lares, em sua casa. E o que mais me incomoda com isso, eu vou dizer a você, é que por olharmos demais para nós mesmos, nós deixamos de nos preocupar com o que Deus espera que o seu povo faça nos últimos dias dessa terra. Quem sabe, assim como Israel, que era um escravo, mas se via como um rei, olhou demais no espelho e se engrandeceu por aquilo que Deus deu a eles. Nós nos acomodemos em achar que as mídias sociais farão o trabalho que nós devemos fazer. Passando mais um pouco pela história de Israel, aprendendo com eles ao que não fazer, veja o que Deus diz sobre o que o povo fez de mal no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13. Acompanhe comigo, esse texto está na sua tela, ele vai dizer assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui Deus está se queixando com o profeta que o povo o abandonou. O povo abandonou o Deus vivo para alcançar planos mortos. Abandonaram o Deus que abençoa para correr atrás das próprias bênçãos. Nós estamos hoje vivendo num período onde, não hoje, mas eu acredito que há uns 5 a 10 anos atrás, começou essa moda, a moda do dizer-se cristão. Eu me lembro, quando isso começou ali, perto do ano 2000, ficou muito forte, quando atletas do futebol começaram a se declarar cristãos. E na hora do gol, não tinha uma comemoração para a esposa, para o filho, era levantar a camisa e estava escrito: Jesus Cristo. Atleta de Cristo, os atletas de Cristo. E isso começou a impressionar e virou moda, e até alguns cristãos começaram a fazer tatuagens com a imagem de Cristo, da cruz, com o nome, seja em hebraico, grego, aramaico, sueco, não sei, em várias línguas aí começaram a colocar. É uma pena que o que declaravam publicamente era contrastado com suas ações para com as pessoas. Se diziam cristãos, mas não agiam como se fosse. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Se digo amar a Jesus Cristo, o que tenho feito por Ele? É uma pergunta que eu quero compartilhar com você. Você ama Jesus? Não levante sua mão. Não quero que você me comprometa. Eu quero que você responda só para você. Você ama a Jesus? Sim ou não? O que você tem feito por Ele? O que você tem feito por Cristo? Porque eu quero dizer a você, meu querido amigo e amiga, para quem diz que ama a Cristo, é impossível conter esse amor apenas dentro do seu coração. Jesus é muito maior do que qualquer sentimento ou propósito de nossa vida. Ele é muito maior. E tem um texto que está no livro Caminho a Cristo. Tem um texto que está no livro de João, seu evangelho, que diz o seguinte, aparece na sua tela, João 3,16, você deve saber esse texto de cor. Vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fiz questão de separar essas duas partes em vermelho que você vê na sua tela, porque nós vivemos
em uma cosmovisão onde simplesmente declarações de amor são suficientes. E as pessoas se contentam em ouvir coisas boas, em ouvir os sentimentos. É o que chamamos do pensamento abstrato, ele não é palpável. Mas para você e para mim que estudamos a Bíblia e queremos aprender mais sobre Jesus Cristo e como Ele se relaciona conosco, para nos relacionarmos melhor com Ele, saiba você que a cosmovisão bíblica não tem um pensamento abstrato. Todo pensamento bíblico ele é concreto, concreto ao ponto de pegá-lo. Nós podemos notar isso usando aqui Davi. Davi, quando ele vai descrever Deus, ele não diz que Deus é o onipotente, onisciente, o grandioso Deus, inalcançável, inatingível. Mas ele vem no Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor. A associação que Davi faz com o cuidado de Deus tem o seu pensamento concreto ao colocar, assemelhar o cuidado de Deus para com ele, o cuidado de um pastor para com suas ovelhas. E se você quer entender melhor, veja um pastor cuidando de suas ovelhas. Como ele a pega nos braços, alimenta, cuida, protege e, se necessário, carrega nos ombros. Um sentimento real com uma ação concreta. É isso que Deus nos ensina, ao dizer que Ele amou tanto o mundo, que não teve dó do mundo, mas Ele deu, Ele ofereceu, Ele ofertou, Ele agiu, Ele teve uma atitude, uma ação por amor. E agora sim, citando o texto do livro Caminho a Cristo, na página 77, veja como essa questão do pensamento concreto e das ações a partir do sentimento nos ajudam a entender. Veja o que diz assim: quando o amor de Cristo está no coração, como um bom perfume, ele não pode ficar escondido. Sua santa influência é sentida por todos os que entram em contato com ele. O Espírito de Cristo no coração é como uma fonte no deserto que, com suas águas, refrigera todos e desperta naqueles que estão prestes a perecer o desejo de beber da água da vida. Caminho a Cristo, página 77. Você é o perfume de Cristo. Eu tenho um perfume preferido e quando vou com a minha esposa, eu brinco com ela assim e falo: amor, eu quero escolher o sabor do perfume. E ela fala: amor, não é sabor, é o aroma, é o cheiro. Eu falo: não, é o sabor, porque quando eu sinto o cheiro, eu sinto o sabor de alguma coisa. Eu não sei você, quando você vai comprar um perfume, você compra pelo cheiro ou pelo sabor? Eu gosto do sabor. Só que enquanto o perfume está no frasco, ele é bonito, está lá. Mas quando o que chama atenção para você, o aroma, o sabor ou o cheiro desse perfume? Quando? Quando ele está fora do frasco. Quando ele compartilha o que tem dentro com os que estão fora. Um perfume não muda a vida de ninguém enquanto está dentro do frasco. E eu quero falar com muito carinho à minha comunidade. Vocês sabem que eu amo vocês, do fundo do meu coração. Mas eu tenho um incômodo no meu peito. Nós precisamos sair do frasco. Fui convidado a pregar numa igreja, mais para uma localização pobre. E eu senti inveja daquele lugar, sendo bem aberto com você. Porque ali, com aquelas pessoas simples, de pouca educação, com poucos recursos, com um salário baixo, com um português errado, que às vezes todos nós tropeçamos, eles cantavam com uma fé enorme, com uma fé poderosa. Poucas ferramentas para interpretar um texto bíblico, mas usando o texto em aplicações simples da vida. Os olhos brilhavam, o coração acelerava, porque eles estavam vivendo a alegria da salvação.
Eu invejei aquele momento. Porque nós que estamos num lugar privilegiado, com um acesso fácil ao conhecimento, aonde doutores e mestres assumem esse púlpito e trazem informações que talvez sozinhos nós não conseguiríamos chegar. E o que me move internamente em tristeza é que quanto mais conhecimento parecemos ter, mais frios e moralistas nos tornamos. E por medo de parecer com movimentos evangélicos, acabamos suprimindo um louvor que é preso na garganta por medo do que vão falar, de como vão me julgar. Talvez você fale assim, pastor, mas eu sou uma pessoa fervorosa. Eu sei. Você tem cantado os hinos na sua casa? No seu culto de pôr do sol, você ainda canta hino? Ou agimos diante de um culto, assim como atuamos na frente de um filme, de uma música, de uma série? Meu amigo e minha amiga, não permita que o conhecimento estrague a sua vida. Não permita que o excesso de conhecimento destrua a sua alegria de viver. E para 2021, eu tenho uma proposta para você. Uma mudança de atitude. Eu sei que não vai ser fácil, porque quando nós esfriamos, é muito difícil esquentar de novo. Eu me lembro num período que trabalhei com metalurgia, na metalúrgica rio-sulense. E lá nós fundíamos peças para as grandes montadoras do mundo, principalmente peças de caminhão, peças grandes. E lá tinha os fornos de indução, fornos grandes, de 3, 4 toneladas. E para esquentar o metal, o que acontecia? Ele ligava o forno quase 2 horas antes, para poder o metal ficar líquido, para então ser formado alguma coisa. O problema é que quando esse metal esfriava, ele enrijecia e rachava o forno. Esse metal tinha que ser jogado todo fora, e o forno, como se diz na área metalúrgica, refeito. E depois de refeito, esse pedaço de metal que esfriou e enrijeceu, ele tinha que ser picado ou no maçarico ou numa policorte e em pedaços, misturado com outros metais, colocado no forno para ser derretido de novo. Eu não sei o que tem enrijecido a sua fé. Eu não sei o que tem feito com que a sua fé esfrie. Mas uma das coisas que eu digo a você, meu querido amigo, que está aqui assistindo pessoalmente, e para você que está assistindo de maneira virtual, o excesso do conhecimento e a falta da prática vão fazer com que a sua fé esfrie. Que você tenha uma vida amarga, triste. Talvez seja por isso que em meio ao povo de Deus exista tanta fofoca, tanta maledicência. Sabemos tanto um do outro que deixamos de admirar e começamos a criticar. E talvez seja por isso que, assim como o perfume tem o seu valor quando exala o seu aroma para aqueles que estão ao redor, é que haja felicidade no ar. Um lugar cheiroso é um lugar feliz, mas um lugar sem cheiro é um lugar neutro. E quando nós falamos mal dos irmãos, oprimimos os irmãos. Quando nós deixamos de apresentar o Cristo que dissemos ter nos salvado, a nossa vida se torna uma vida de amargura. Ainda mais nesse ano de 2020, onde nós ficamos praticamente em prisão domiciliar. É uma maneira de falar, ficamos aí presos em casa. Foi recomendado que não saíssemos de casa. E eu ouvi de famílias que ficaram em casa do dia 15 de março até 25 de dezembro. Não saíram de casa.
E o que me deixou mais preocupado foi o seguinte: não deixaram de pegar o coronavírus, mostrando que a nossa casa não é um lugar seguro. Por mais que você use o álcool em gel, lave bem as mãos, não há segurança em nada que construímos, pois toda segurança que temos se encontra em Deus. Por isso que quando Israel é acusado de fazer cisternas rotas, rachadas, e eles colocam a própria água para depois pegá-la, a infelicidade toma conta. E 2020 foi um ano onde nós não conseguimos exalar o nosso aroma de maneira pessoal, e o fizemos de maneira virtual com os nossos amigos, pelo menos alguns. 2020 foi um ano marcado pelo medo, pela dor, pela tristeza. Muitos não conseguiram mais visitar seus pais, filhos, cunhados, primos, a sogra, o sogro. Não conseguiram. E ficaram em casa com medo da morte. Em falar em morte, 2020 é um ano marcado por elas. Marcado pelas mortes. E muitos têm se cuidado com medo da morte. Sabe por que nós temos medo da morte? Porque nós não entendemos o propósito da nossa vida. É por isso. Temos medo da morte porque não entendemos o propósito da vida. O propósito de um viver melhor. E 2021 é uma nova experiência para vivermos de maneira diferente do que vivemos em 2020. E eu falo a você, meu querido amigo e amiga, rebanho do Senhor Jesus, 2021 chegou para fazermos algo diferente. Esses medos podem ser deixados para trás. E como disse no início, é o ano que muitos querem ter um novo começo. Mas veja uma frase interessante de Albert Einstein. Você pode acompanhar comigo, que está na sua tela. E ele diz que loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Como você vai começar 2021? Carregando os mesmos medos que trouxe em 2020? E eu compartilho com você um pensamento reflexivo que tenho. Cuidado para não transvestir 2021 com as atitudes de 2020. Sabe o que nós aprendemos em 2021? Que não dá para confiar na casa, não dá para confiar na política, não dá para confiar nos líderes religiosos, não dá para confiar na medicina, não dá para confiar mais de quem você compra, de quem você vende, não dá para confiar mais em nada. E eu não sei você, mas chegou um momento que eu já estava enjoado de ficar em casa. Mesmo fazendo algumas visitas, alguns atendimentos, nós enjoamos daquilo que nós adquirimos. E acabamos entediados por isso, perdendo nossa família. Pois 2020 também foi marcado pelo número de divórcios assombroso que aconteceram. Porque as pessoas pararam de conviver consigo mesmas e começaram a conviver com outras pessoas da casa. Se enjoaram delas. Talvez seja por isso que os shopping centers estejam tão cheios. E é irônico pensar que arrumamos muitas desculpas para não ir à igreja por medo do contágio. Mas isso não tem impedido pessoas a irem a shoppings, restaurantes, praias. Mas a igreja é o lugar mais preocupante para se pegar uma doença, não é mesmo? Quando seria o lugar de nos reunirmos em oração, pedindo a Deus proteção, nos expomos a lugares onde não temos nenhuma proteção. Irônico o nosso pensamento. Enjoamos da nossa casa, enjoamos dos bens, porque foi um ano onde as empresas de venda pela internet mais faturaram. Não deixamos de comprar, porque estávamos enjoados com o que tínhamos.
e há felicidade em adquirir novas coisas. E o meu medo é enjoarmos de Deus, sabia? Enjoarmos da adoração, enjoarmos das músicas, dos sermões, e então assistimos aos cultos como se estivéssemos assistindo a nossa série no Netflix. Tem um texto interessante do livro Caminho a Cristo que quero compartilhar com você. Você pode ler comigo? Acompanhe comigo aí na sua tela. Vai dizer assim: se você agir como Cristo determinou a seus discípulos e levar outras pessoas a Ele, sentirá a necessidade de uma experiência ainda mais profunda e de um conhecimento maior das coisas divinas. Você terá fome e sede de justiça, rogará a Deus e a sua fé será fortalecida. Com grande interesse beberá da fonte da salvação. A oposição e provações que encontrar no caminho conduzirão para a Bíblia e oração. Você crescerá na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolverá uma rica experiência com Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, indo já para um encerramento com você, eu quero lhe dizer que, veja essa frase, está na sua tela: só teremos um novo ano se tivermos novas atitudes. Novas atitudes, atitudes simples, que é a que eu quero propor para você em 2021. E a primeira delas é para cantarmos mais. Sabe, eu não sei se você parou para pensar que num ano de tantas mortes você está vivo. Num ano de tantas perdas você está aqui. E está aqui choramingando que as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Meu amigo e minha amiga, você está vivo. Sua esposa está viva, seus filhos estão vivos. Isso não seria motivo para agradecer? Mas como estamos apenas olhando a nossa própria face no espelho e a miséria da nossa vida, acabamos deixando de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Por isso, a primeira atitude que eu quero convocar você a participar é que você seja mais agradecido. Seja uma pessoa mais agradável, seja mais agradecido, menos rancoroso e julgador. Seja mais feliz em 2021. Eu tenho sonhos para essa igreja, muitos sonhos. E uma delas é uma igreja que ama mais do que julga. É uma igreja que ame o bem mais do que odeia o mal. É uma igreja que se preocupe com as coisas simples, mais do que os mistérios dos quais Deus se silenciou. E quem somos nós para dar palpites? Uma igreja que recebe com amor, com carinho, ao invés de olhar pelo canto do olho quando não conhece quem chegou. Uma igreja que olha mais nos olhos do que das cores e na altura do vestuário. Uma igreja que se preocupe muito mais em abraçar, seja com os olhos, como estamos fazendo agora, do que em apontar o dedo para acusar os pecados passados que Deus já perdoou. Vamos ler mais um texto que está no livro Caminho a Cristo. Se acompanha ele comigo, ele diz assim: os que procuram manter a vida cristã aceitando passivamente as bênçãos que lhes são oferecidas pelos meios da graça, nada fazem por Cristo. Estão simplesmente procurando comer para viver, sem trabalhar. No mundo espiritual, assim como no mundo natural, isso resulta sempre em degeneração e ruína. O homem que se recusasse a servir-se dos seus membros, em breve perderia a faculdade de usá-los. Assim, o cristão que não exercita as faculdades que Deus lhe deu, não só deixam de crescer em Cristo, como também perde a força que já possuía. Minha comunidade do coração, ouça, por favor, as palavras do seu pastor. Pastor Elias, pastor Cláudio Omar e eu temos uma preocupação muito grande. Nós estamos tão acostumados a ter discussões apimentadas sobre mistérios da Bíblia, que estamos perdendo o sabor suave
dos ensinos claros de Cristo. Nós queremos entender como vai funcionar todo o decreto dominical, como vai funcionar a fuga das grandes cidades, e esquecemos que hoje essa não deve ser sua preocupação. Sua preocupação hoje é como eu devo amar, porque o próprio Cristo no Evangelho de João diz que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor e não pelo conhecimento. Então ame mais. Ame mais do que tente mostrar que você sabe mais. Ame mais. Seja mais perdoador. Tenha mais medo do que você pode fazer. E confie mais naquilo que Deus pode fazer. Eu quero ir para um dos últimos textos dessa manhã. E esse texto me tocou muito. Está no livro A Ciência do Bom Viver, página 159, e ele diz assim: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Sabe, eu tenho feito a leitura do Reavivados por sua palavra, e muito me impactou e me emocionou a leitura do capítulo 16 do livro de Ezequiel. Como Deus disse que tratou o povo, sabe? Deus falando: olha, eu cuidei de você quando ninguém gostava de você, quando eu te acolhi. Eu te trouxe, te fiz crescer, te tornei grande, bonita, te enriqueci, te dei saúde, te dei uma família, te dei uma nova vida. E assim que você viu outros, você correu para os braços dele. Cara, isso me tocou grandemente. Porque eu fiquei pensando tudo que Deus tem feito por nós. Olha essa igreja. Olha o ambiente que você vive. As tentações, elas chegam forte para o povo de Deus. Mas quando você tem Deus, Ele está como um escudo na sua frente. Deus nos dá saúde. E eu fiquei pensando, Deus me livrou da morte esse ano. Ele me livrou da morte. E o que eu vou fazer em troca? Ficar escondido? Em casa, trancado? Não. Minha família sobreviveu pela mão de Deus. E o que eu vou fazer em troca disso? Você tem sua casa, você tem seus bens. O que você vai fazer em troca disso? E Deus diz lá no capítulo 16 de Ezequiel, eu recomendo que você depois do culto leia sozinho, cada um com sua Bíblia, pois Deus diz ali que Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Sabe, amigo, eu não sei qual tem sido a sua vida. Eu não sei se você tem tido uma fé medíocre, com tantas bênçãos recebidas. Eu não sei se você tem encontrado desculpas para levar um pão para o seu vizinho. Talvez você não possa estudar a Bíblia com ele, mas você pode levar um pão para ele. Você pode orar com o seu vizinho. Já fez isso? Orar com ele. Nossa comunidade, as casas não têm muros aqui. Não tem muros. Você pode orar com o seu vizinho. Você já orou com o seu vizinho em 2021? Você já orou com o seu patrão em 2021? Você que tem um emprego ainda, mas quem sabe esteja triste, porque você queria uma promoção. Meu amigo, você está empregado. Talvez você olhe para sua conta no banco e fale assim: pastor, está diminuindo, então se alegre, porque tem gente que não sabe como vai fazer para sanar suas dívidas amanhã. Talvez você fale assim: pastor, não estou fazendo o curso que eu queria. Você aqui, jovem,
não tenho a bolsa que eu queria, não tenho o desconto que eu queria, mas você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Vamos sonhar mais alto em 2021. Receber as pessoas com carinho, com amor. E quando eu li esse texto, o que mais me tocou foi um medo. O medo de Deus se cansar da gente, como Ele se cansou de Israel. Se cansar. Ele vai nos perdoar, Ele vai nos ajudar, mas se cansar das nossas promessas não feitas. E enquanto pensamos em mudar totalmente a nossa vida, esquecemos de oferecer a Deus uma adoração mais pura. Quem sabe uma das atitudes para 2021 sejam tirar os palavrões dos nossos lábios, as brincadeiras dúbias, porque da boca do povo de Deus se espera bênção e conhecimento, e não maledicências, e não palavrões, críticas, não se espera. Vamos, sonhe junto comigo, é o meu convite para você. Sonhe comigo em vivermos uma vida diferente, pura, de pureza de coração, de abandono da malícia, de abandono do egoísmo. Não estou pedindo para você dividir seu dinheiro com ninguém, eu estou pedindo para você visitar alguém e orar com ela, só isso. Para você perfumar a vida de alguém em 2021, meu irmão e minha irmã. Para você perfumar a vida de alguém em 2021. Minha oração para Deus tem a ver com a música que a gente vai ouvir. Pedir a Ele mais uma chance para ser melhor. Eu não consigo, tem que ser por Ele. Mas se eu não deixar, Ele não vai fazer. Porque Jesus está voltando. E tudo isso que eu disse é para te dizer isso. Jesus está voltando e Ele não vai levar quem não quer ir. Por isso eu te convido, com todo o meu coração, a pedir que Deus nos dê mais uma chance, para que Ele nos transforme, para que tenhamos paz, uma vida feliz. Deus te chamou para ser diferente, Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Eu estou falando aqui a você, jovem, que tem uma vida sexual ativa e não é casado. Para com isso. Isso só vai trazer mal para o seu casamento, para a sua vida. Para com isso. Peça a Deus perdão e Ele vai purificar você. Eu estou falando com você, jovem, que de repente pela distância dos pais tem experimentado bebidas alcoólicas. Para com isso. Deus não te chamou para isso. Eu falo a você, jovem, e falo para você que é casado. Pare com os flertes digitais. Pare com isso. Desfaça as amizades que têm atrapalhado você de estudar a Bíblia, de crescer. Pare, para que Deus nos dê mais uma chance. Pois sabemos que chegará o momento onde Deus vai sacudir a sua igreja. E eu não queria estar fora quando Ele balançar. Mas eu tenho que mudar hoje. É hoje que eu peço a Deus mais uma chance de compartilhar com meu irmão sua palavra. Mais uma chance de ser puro. Puro. Nós vamos ouvir a música agora. A música que fala sobre isso. Pedindo que Deus nos dê uma chance. Você também tem esse desejo? Eu tenho. E eu gostaria que você tivesse. Para começarmos um 2021 sendo a igreja dos sonhos de Deus. E não a igreja dos meus sonhos. Peça a Deus, enquanto você ouve a música, o Espírito toca o seu coração. Peça a Deus que te ajude e te dê mais uma chance.
Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi, quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os seus milagres, eu quero confiar nas suas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os seus milagres, eu quero confiar nas suas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os seus milagres, eu quero confiar nas suas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas suas mãos e no poder transformador do teu perdão. Deus nos perdoará de todos os pecados confessados. Mas eu não sei você, quem sabe não seja a hora de fazermos de 2021 um ano do desapego. O desapego com tudo aquilo que tem tomado nosso tempo de estudar a palavra, de maneira simples, direta e objetiva. Quem sabe o desapego das contas que tem roubado o nosso tempo.
meu amigo e minha amiga, nós não vamos levar nada desse mundo. E por que não começarmos a pensar em deixar aquilo que não levaremos? Meu convite para você é que tenhamos uma atitude diferente, uma atitude de abandono daquilo que nos destrói, para sermos uma comunidade mais feliz, curada, abençoadora e santa. Porque é o que se espera do povo que tem Jesus no coração. Santidade. Vamos sonhar juntos para 2021? Abandonar as coisas que estão destruindo a nossa vida? Abandonar o que não vamos levar. Vamos juntos? Ore comigo agora. Grande Deus, nos dê mais uma chance, Pai. Nos dê mais uma chance nesse novo ano de sermos mais puros em 2021. De sermos mais hospitaleiros. De sermos mais simples, mais humildes. De buscarmos as coisas práticas da vida, ao invés de buscar as coisas ocultas e profundas que estão contigo. E o Senhor revela a quem quiser e quando quiser. Ajuda-nos a respeitar, Senhor, os limites da vida aqui nessa terra. Por favor, Senhor, ajuda-nos a, como uma fragrância, a de Cristo, possamos fazer outras pessoas felizes ao invés de buscar a própria felicidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma boca menos julgadora e mais abençoadora, pois sabemos que a palavra tem poder, o teu poder, e podemos transformar a vida de pessoas através da tua palavra, usando a nossa voz. Nos dá um bom restante de sábado, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Até sábado que vem.